Dando um pouquinho de assunto aqui, policiais civis de todo o estado de São Paulo paralisaram as atividades hoje durante 2 horas em protesto por melhores condições de trabalho. O atendimento nas delegacias e distritos acabou prejudicado. A Eliette Zanotti foi lá, também passou pelo 1º Distrito Policial, onde concentra ali a maior parte de ocorrências aqui na cidade de Campinas. Ela traz as informações pra gente. Ney, aperte o play. A manifestação dos policiais alterou a rotina do principal distrito, que atende às ocorrências da região central de Campinas. Por 2 horas, os 13 DPs e as 10 delegacias especializadas da cidade suspenderam as atividades. Delegados, investigadores e escrivães aderiram à Operação Blackout, que ocorreu em todo o estado. Eles protestam contra o que consideram más condições de trabalho e a falta de mão de obra. É a absoluta falta de condições de trabalho que a instituição vem enfrentando ao longo de mais de quase 2 décadas. E as reivindicações levadas ao governo não são atendidas. E diretamente isso atinge a população como um todo. Por quê? A falta de policiais civis no estado, que são... Hoje, em termos de vagas em aberto, é um número de 7.800 vagas, que é um número absurdamente grande, ela deixa de esclarecer milhares de crimes. Hoje, existem mais de 17 inquéritos acumulados em Campinas com investigações pendentes. Casos graves, como roubo, latrocínio, homicídio, roubo a banco e também os de menos periculosidade, como lesão corporal e furtos. Todos sem solução por falta de profissionais. A Polícia Civil da cidade conta com 492 servidores. Segundo o sindicato da categoria, seriam necessários, no mínimo, mais 300 para dar conta da demanda. Os escrivães são os mais sobrecarregados. Para exemplificar, para que a população tenha conhecimento, um escrivão de polícia tocaria 150 inquéritos dentro de um esforço enorme. Estão se impondo a cada escrivão de polícia mais de 500. Chega a escrivão a ter 800 inquéritos. A sobrecarga é desumana. Acarreta doenças de síndrome repetitiva, ou seja, LER, e ele acaba se afastando por motivo de saúde. Apesar da paralisação, esta cadeirante, que tinha uma audiência marcada no 1º distrito, foi atendida. Os demais tiveram que aguardar o fim do protesto. A gente tenta recorrer ao serviço público, né, como sempre, nada funciona aqui nesse país, né? É revoltante. Olha, este é um problema que tem desdobramentos assustadores. Policiais com carga excessiva de trabalho. Policiais em pequeno número para atender uma grande demanda de inquéritos e processos, de investigações, uma rotina que, claro, que é estressante. O trabalho de um policial é um dos trabalhos mais estressantes entre todas as categorias. E quando você se depara com uma situação de pouco material humano para trabalho e uma grande quantidade de processos, de inquéritos, o que vai acontecer? Uma baixa qualidade de produção e um péssimo atendimento à população. Esses policiais que estão trabalhando são verdadeiros heróis. Eles estão se desdobrando para tentar dar vazão a um trabalho super estressante e uma carga, um volume de trabalho muito grande. A gente observa que é flagrante a falta de estrutura da polícia. Por mais que os políticos falam, nós colocamos viatura, nós inauguramos o Infocrim, nós colocamos armas novas, tudo que se coloca em palanque é muito bonito na hora que fala, mas na hora que você vê a distribuição daquele lote em torno de todas as delegacias do estado de São Paulo, você vê que é muito pouco. Vai falar, nós contratamos 1.000 policiais. Ora, 1.000 policiais. Um exemplo que eu estou falando aqui, hein? Um exemplo, se você contrata 1.000 policiais para mais de 600 municípios, não é nada. Então, quer dizer, quando você vai distribuir aquela quantidade de viaturas, né, de carros, de armamento, para uma corporação que é muito grande, você acaba constatando que é um reforço irrisório, que não resolve a situação. Nas contas aí,
policial já deixou claro que é uma quantidade muito difícil de tocar para um escrivão. Agora imagine a equipe de investigadores. É claro que muitos inquéritos, né, ou melhor, muitos boletins de ocorrência nem são transformados em inquérito. Eles devem ficar ali na gaveta. Eu tenho a impressão aqui que a polícia acaba tentando ali fazer uma triagem para ver o que é mais urgente, para ver o que é mais grave e traçar ali onde consegue fazer uma linha de investigação. O resto fica na fila esperando. Mas enquanto fica na fila esperando, chegam novos casos porque a criminalidade não para, né? Todo dia a gente relata aqui, homicídio, latrocínio, rouba-banco, saidinha de banco, questão envolvendo a tal da gangue da marcha ré e é tudo isso. Então, quer dizer, a polícia acaba tendo que priorizar o atendimento para investigação, como os médicos na área da saúde precisam fazer ali no pronto-socorro. Tem que fazer o caso que é mais urgente, que é mais grave e deixar o pessoal com dor de cabeça esperando mais, sentado ali esperando. Então é o que mais ou menos vem acontecendo. A gente chama a atenção também para a falta de equipamentos da polícia. Esses dias mesmo aí, a polícia estava fazendo ali, ajudando o Instituto de Criminalística a fazer a perícia, no caso do MC da Leste, puxando um carretel de linha, né, para tentar estabelecer a trajetória da bala que matou o funkeiro. Quer dizer, o Instituto de Criminalística, a polícia não tem uma caneta laser, que é uma coisa banal, uma coisa simples, para determinar a trajetória de tiro a partir de um buraco de bala. Então teve que, o coitado do delegado que preside o inquérito, precisou ficar ali no meio da rua puxando uma lata com uma linha amarrada, parecia aquela meninada que empina pipa. Né? Uma situação terrível, frustrante, e ele não tem culpa, foi o equipamento que deram para ele. Né? Quer dizer, se não tem uma caneta laser para determinar a trajetória, imagina se vai ter um microscópio de última geração, se vai ter reagentes químicos para fazer de uma maneira rápida os exames necessários, se tem o equipamento para cruzar impressões digitais. A gente fica imaginando isso, uma coisa mais complexa. Se tem aquele material, né, para detectar mancha de sangue, onde o criminoso tentou limpar ali em cima da hora, a gente fica imaginando como não está a estrutura da Polícia Civil e da Polícia Científica, né, para tentar elucidar esses crimes. A gente fica pensando, bom, vamos torcer para que tudo dê certo, né, e que a corporação, com esses sinais, né, com esses protestos, acabe chamando a atenção de alguma forma das autoridades. E por falar, a gente citou aqui a questão do MC da Leste, e qual que é a informação que tem, a novidade sobre isso, ô Vini? Ah, tá, ainda não. Por enquanto, a Polícia Civil ainda não tem informações, né, sobre o assassino que acabou vitimando o funkeiro MC da Leste, o crime que aconteceu em Campinas no início do mês. Você está vendo a imagem aí, eu estava chamando a atenção, a produção agiu rápido e foi lá buscar no arquivo. Você está vendo aí a perita do Instituto de Criminalística, esse é o bairro San Martín, ali na região noroeste da cidade, e as pessoas, você está vendo a polícia tentando determinar a trajetória da bala. Então a polícia faz o quê? Ela puxa esse barbante do ponto de impacto, né, onde a bala atingiu lá atrás no caminhão que servia de palco para o MC da Leste, e o delegado está traçando aí uma linha reta, porque claro, né, o tiro é uma linha reta, ele está traçando ali onde, com base em testemunhas e com base nessa trajetória a partir do buraco, estaria o atirador. Então a polícia está ali tentando traçar. O problema é o seguinte, minha gente. O problema é que qualquer imprecisão nesta avaliação, no comecinho ali, ela vai gerar uma imprecisão muito grande no fim do ângulo. Quer dizer, se esse barbante for puxado de uma maneira errada, né, naquele buraco da bala, se ele puxar com 2 centímetros ou 3 centímetros errado no começo, ele vai terminar com vários metros lá no fim. É uma questão de ângulo, de bifurcação. Vai chegar lá no fim, vai dar uma diferença enorme, né, para determinar onde exatamente estava o atirador.
E tem outro problema, né, que eu estava vendo ali. Existe uma diferença entre trajeto de bala e trajetória de bala. A trajetória é aquele percurso que o projétil percorre entre o cano da arma até o primeiro ponto de impacto. No caso, foi o corpo do funkeiro Emicida Leste. O trajeto é o caminho que a bala percorre dentro do corpo da vítima. No caso aí, a bala atravessou o funkeiro. Então ela tinha um trajeto do ponto da arma até o corpo do funkeiro. Ela não atravessou reto e atingiu o buraco lá atrás na parede. Ela faz um percurso dentro do corpo, atinge órgão, osso, cartilagem, qualquer coisa e desvia. E a medicina legal chama isso de trajeto, esse percurso dentro do corpo. E aí muda o ângulo, minha gente. Então não adianta você puxar uma linha reta com o barbante. Então a trajetória da bala do ponto da arma até o funkeiro tem uma trajetória. No ponto de saída do corpo do funkeiro até a madeira do palco é outra trajetória. Porque o trajeto no corpo mudou a trajetória do projetil ou do projétil, dependendo aí de como você quer falar, as duas formas são aceitáveis. Então, quer dizer, isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque a imprecisão nesse exame vai trazer problemas para a polícia chegar. Primeiro, onde foi exatamente o tiro. Segundo, para determinar quem atirou. Você vai pegar a testemunha e falar quem é que estava aqui, aí era fulano. Mas não foi dali que partiu, foi de outro lugar. E aí? Né? Essa simulação aponta para um barraco, para um lugar que tinha ali. Mas se tiver errado, é em outra localidade. E aí todo o trabalho é perdido. E aí um advogado de porta de cadeia vai lá e fala tudo isso que eu estou falando aqui, que essa simulação não usou equipamentos corretos e desfaz e desmonta toda a prova pericial. É complicado. Olha, mudando um pouquinho de assunto, 8 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha responsável pela distribuição de drogas na região de Campinas. O grupo foi flagrado com 190 quilos de maconha trazidos do Paraná. Quem esteve lá foi a Andréia Marques. Traz aqui, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. A droga ocupou parte da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE. Ao todo, 190 quilos de maconha, avaliados em R$200 mil no mundo do tráfico. Criminosos de Campinas e do Paraná agiam juntos. É uma quadrilha que é formada por pessoas do estado do Paraná, de onde eles trazem a droga a ser comercializada aqui em Campinas e região. Foram 3 meses até a polícia conseguir desmantelar a quadrilha. 8 pessoas foram presas. 6 delas eram responsáveis de trazer a droga do Paraná e distribuir aqui na região de Campinas. Entre os presos, um casal de Jaguariúna. 135 quilos de maconha estavam dentro de uma caminhonete, escondidos em sacos plásticos. A partir desta prisão, a polícia chegou ao restante do bando. Nós optamos em primeiro realizar a prisão do casal, uma vez que eles haviam pego a maior parte do entorpecente. Logo após confirmada a prisão e constatado que se tratava de entorpecente mesmo, nós voltamos até o local onde eles usavam para armazenar a droga e lá foi encontrado mais uma grande quantidade de entorpecente. Segundo o delegado que investiga o caso, a chácara onde os bandidos estavam fica no bairro Jardim São Domingos, lugar considerado estratégico para o tráfico de drogas. A chácara fica num local bem tranquilo, sem muito movimento de carros, então era um ponto estratégico sim para a quadrilha distribuir entorpecente. Além da caminhonete que transportava a droga, 3 carros roubados também foram apreendidos. Outras pessoas ligadas à quadrilha continuam sendo investigadas. A investigação continua justamente para identificar essas pessoas que ainda não foram identificadas. Como estávamos dizendo, essa investigação, claro, vai ser um pouco prejudicada pela falta de condições, pela falta de pessoal, pela falta de equipamentos e por aí afora. Tudo isso que a gente estava falando por ocasião da paralisação em protesto por 2 horas dos policiais civis aqui em Campinas. É claro, tá aí, ó, o pessoal está na rua, o pessoal está fazendo a sua parte. Apreendeu, foi lá, a rede de informação
estabeleceu dados consistentes para fazer essa apreensão. Agora, a polícia não para aí. Ela tem que saber quem que ia comprar, quem que encomendou, de onde exatamente vinha, quem que embalou, né? Quem que é o distribuidor dessa droga, que isso é parte, né, de entorpecente, quem distribui. Tem até o sistema de estocagem. A gente fez recentemente um bunker, né, na região que tinha uma quantidade tremenda de droga. Quer dizer, o negócio é muito pior, a coisa é muito mais complexa. E aí a polícia tem que ir a fundo e conseguir estabelecer tudo isso. Mas não param de chegar a caso. É claro que essa equipe aí, eu tenho certeza que chegou, mal foi almoçar, já teve que ir atrás de outra informação, de outra investigação, e assim vai levando. Então fica difícil realmente para a polícia. De qualquer maneira, está aí um bom trabalho. 190 quilos de maconha é uma quantidade importante para o pessoal, hein? Vai no Paraná para trazer droga para vender na região. Por que não vai comprar malha? O que tem no Paraná lá, hein? Quem que é do Paraná aí da técnica que sabe? Tem malha lá? Curitiba? Tem alguma coisa lá? O pessoal tem que ir lá. Vai ganhar menos? A pessoa, você é comerciante, você quer vender alguma coisa? Procura uma cidade para comprar alguma coisa no atacado e trazer para a região para revender aqui. Você vai ganhar menos do que se vender droga, mas vai dormir tranquilo. E não vai fazer a desgraça de muitas famílias por aí, né? Que acaba tendo parentes, filhos envolvidos na droga e que acaba com qualquer família, a família inteira fica sofrendo esses problemas, desse mal do milênio, que são as drogas. É um problema, viu? Tá vendo aí todo embalado aí, é um problema que, infelizmente, traz lucro fácil para esse pessoal que acha que nunca vai ser descoberto, mas acaba trazendo muito transtorno, levando muito transtorno, muito problema, muita dor de cabeça para muitas famílias no mundo inteiro. E olha, hoje houve uma vistoria, uma outra perícia naquele ônibus articulado que acabou se envolvendo num acidente no viaduto Miguel Vicente Cury, em Campinas. No domingo, nesse domingo, a perícia voltou ao viaduto Miguel Vicente Cury para fazer algumas análises também. E quem tem a informação atualizada sobre isso é o repórter Felipe Pereira, que está em contato conosco. Boa tarde, Felipe. Olá, Sena, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós já temos algo definitivo, viu, Sena? Pelo menos por enquanto, a hipótese de falha mecânica, falha nos freios, está praticamente descartada pela perita Ângela Demara, ela que foi fazer o trabalho agora há pouco na garagem da VB Transportes. A gente vê as imagens do carro da perícia chegando na garagem, que fica ali no Jardim Mercedes, na região do Ouro Verde, perto do terminal Ouro Verde. A gente vê aí todo o trabalho, a perita examinou exatamente a parte mecânica do ônibus articulado da VB Transportes, que acabou caindo do viaduto Miguel Vicente Cury. Esse trabalho, Sena, durou aproximadamente 1h30, foi um trabalho bem minucioso em todos os componentes do veículo. A gente vê aí também a destruição, né, causada pela queda do ônibus há quase uma semana praticamente. Estamos aí há 6 dias desse acidente. Então, Sena, já dá para dizer, pelo menos por enquanto, de acordo com a perita, que não foi falha mecânica, o que rebate a fala do motorista, que para a polícia informou que não tinha como frear no viaduto Miguel Vicente Cury. Agora, Sena, a perita avalia aí a possibilidade também da chuva, da hipótese da chuva, da velocidade do veículo. Ela trabalha, num primeiro momento, com uma velocidade menor de 60 km por hora, de que o motorista não estava a mais de 60 km por hora. Até porque também, né, entrar no viaduto Cury a 60 km por hora seria praticamente uma receita para o desastre. De qualquer maneira, Sena, a avaliação também inclui a chuva. Afinal, o viaduto Cury tem um asfalto relativamente novo e com a chuva fica muito liso, e que o motorista que passa por ali sabe que o asfalto novo é mais liso do que o asfalto que já tem mais um tempo. Então todas essas hipóteses ainda são avaliadas, Sena. Muito bem, já havíamos cantado essa bola da questão da perícia em relação aos freios, viu? A frota de Campinas é relativamente nova, ao que tudo indica. É claro que um ônibus articulado, que pode, dependendo do modelo, chegar a 10 toneladas, entre 6 toneladas e 10 toneladas vazio, né? É claro que um ônibus desgovernado, seja qual for o motivo, ele não vai conseguir frear, não vai conseguir frear a tempo. Às vezes o motorista pode, numa atitude instintiva, pisar no freio bruscamente e aí ele desgovernado não responde ao comando, acaba deslizando e
que não vai parar, né? Não adianta, ainda mais num piso molhado, estava chovendo, etc. Mas no que diz respeito ao freio, a gente dizia aqui na semana passada, claro que não dava para antecipar o resultado da perícia, mas o que acontece, a gente tinha dois elementos. O primeiro é que o motorista prestou o depoimento, ele estava no momento em que ele falou com a autoridade policial, com a polícia militar, no local do acidente, ele estava em estado de choque. Outro elemento é o seguinte, a pessoa nessa hora, ele tem medo de falar alguma coisa que pode comprometer. Aí o policial fala, mas o senhor não pisou no freio? Ele fala, não, pisei sim, o freio não estava funcionando. Então é a primeira reação, claro, do condutor quando é confrontado na hora que o policial está fazendo ali a ocorrência do acidente. Um acidente grave que feriu bastante pessoas, 19 pessoas, passageiros ficaram feridos e um deles acabou morrendo. Então, acabou tendo esse desdobramento. Mas a gente imagina que era mais uma questão ali de que o motorista não sabia exatamente o que falar, né, para a autoridade policial do que propriamente defeito mecânico no veículo. Agora, tem que saber as circunstâncias, né, Felipe? Verificar de que forma aconteceu. O motorista tinha relatado à polícia que não houve nenhum terceiro acidente, um terceiro veículo, né? Não tinha, na verdade, aquela versão que se cogitou de que um taxista teria fechado o coletivo. Então, precisa verificar em que circunstância ocorreu, então, a perda de controle do veículo, né, Felipe? Senna, é justamente isso que a polícia apura. A hipótese de um taxista que teria fechado o ônibus no viaduto Cury foi descartada pelo próprio condutor, mas a polícia ainda não descartou essa versão totalmente. Eles avaliam ainda a possibilidade de ter havido essa colisão. Agora, Senna, só para fazer um complemento ao seu comentário, a marca do veículo, a marca do chassi do veículo, é uma marca tradicional, uma marca sueca, não tem histórico de problema com freios, ainda mais, mesmo com o ônibus, que esse ônibus tem aí pouco mais de 12 anos de idade, foi fabricado em 2001, mas mesmo assim não há registros de problemas recorrentes no freio desses veículos, até justamente pelo know-how que a fábrica já tem. Então isso daí também pode ser algum fato determinante para a perícia. Outro detalhe, Senna, a gente vê aí as imagens do veículo praticamente destruído, o ônibus vai ficar exatamente desse jeito. A empresa está proibida de mexer no veículo até que a perícia determine a liberação, até que faça a liberação. Porque pode acontecer, a perita fala isso inclusive, que ela pode ter alguma dúvida, eventualmente, que pode voltar ali à garagem para fazer uma nova vistoria. Então, por enquanto, o ônibus vai ficar exatamente desse jeito que está. Olha, isso é muito importante. Ainda bem que houve essa determinação por parte aí da autoridade policial, da polícia científica, porque justamente esse é um grande problema no Brasil, viu? É um problema em Campinas, é um problema no Brasil. A gente falava agora há pouco, né, do caso MC da Leste, e de que aquela área não foi isolada. A gente estava falando da perícia, né, do barbante para determinar a trajetória da bala, e a gente lembra também que a área onde o MC da Leste morreu não foi isolada, mudaram o caminhão de lugar, não isolaram a área para verificar se tinha eventualmente algum pedaço, alguma cápsula deflagrada, algum cartucho, algum estojo vazio e coisas desse tipo. E aí o que aconteceu? Você vai fazer a reconstituição 12 dias depois, numa área totalmente descaracterizada. Então é isso que neste caso do ônibus, a atitude está sendo correta. O pessoal isolou a área até que a perícia recolhesse todos os elementos ali no viaduto Miguel Vicente Cury, tirasse todas as fotografias de todos os ângulos possíveis para estabelecer, para tirar qualquer dúvida depois, porque o perito de local, ele vai e faz anotações. O perito anota tudo, recolhe os elementos e fotografa de todos os ângulos, porque depois ele consegue, na ampliação da fotografia, tirar eventual dúvida que possa aparecer ou de uma nova versão que possa surgir, né? Porque de repente alguém aparece com uma outra versão que não estava sendo cogitada e aí o que o perito faz? Ele vai lá nas fotografias ou, no caso, vai lá dentro do ônibus, né? Verificar se aquela versão pode ser compatível com algum vestígio, com alguma coisa que foi deixada ali, com alguma dobradura, com alguma coisa que foi entortada, uma mancha de sangue ou coisa dessa natureza. Então é bom mesmo que tenha sido tomada essa iniciativa até que seja feita a conclusão de mais esta investigação. Obrigado, Felipe. Vamos mudar um pouquinho aqui também de assunto.
Um eletricista suspeito de ter matado um homem durante uma briga em Campinas se apresentou hoje à polícia. Ognaldo Pereira da Silva declarou que agiu em legítima defesa. O crime aconteceu há 15 dias e a repórter Lícia Manjavac conta essa história aqui pra gente. Traz no telão, Marcão. Ney, aperte o play. Eu alego que foi legítima defesa minha, porque ou era ele ou era eu, um dos dois. Uma noite que este homem queria esquecer. Tudo aconteceu no dia 14 de julho, no Jardim Itaguaçu, em Campinas. O eletricista Ognaldo Pereira da Silva estava em casa quando foi convidado pela amiga Rosana Ferreira para ir a um forró. Eles já tinham saído outras 2 vezes. Ela foi me chamar para nós ir num barzinho onde tem um forrozinho. Eu falei, não tenho dinheiro. Ela falou assim, não tem problema, chega lá, eu pago uma cerveja para você. Os dois se divertiram durante a noite toda, mas quando voltavam para casa, por volta das 2 horas da madrugada, se encontraram com o namorado dela no caminho. O servente do pedreiro, Valdeci Margarido, começou a ofender tanto Ognaldo quanto Rosana. E ele pegou e falou assim, em vez de ficar com um homem trabalhador, fica com um vagabundo desse. Eu peguei e falei, moço, siga seu caminho, que eu sigo o meu. Segundo o eletricista, Valdeci estava descontrolado, foi até a casa dele, pegou uma faca e voltou. Quando eu olhei para trás, eu senti já uma pontada nas minhas costas. Pegamos, nós começamos a rolar os dois. Ele com a faca na mão, nós enrolamos. Pela tentação, ela cai por baixo dele ainda. E ele com a faca, foi a hora que ela atingiu aqui minha testa. Ferido, Ognaldo não viu outra saída. Pegou uma pedra e bateu 2 vezes na cabeça do agressor. A única coisa que eu tinha de defesa era uma pedra. Aproximadamente ela tinha um quilo e alguma coisa. E eu dei duas pedras na cabeça dele. Valdeci Margarido não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investigou o caso, ouviu depoimentos e o eletricista se apresentou à equipe de investigadores do setor de homicídios e proteção à pessoa. E o fato que ele nos narra, até agora, é compatível com o que aconteceu, onde nós optamos por indiciá-lo nesse momento e até que se prove o contrário, ele vai responder o crime em liberdade. Eu tô arrependido, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito isso na minha vida, agora eu estou me sentindo preso, né? Ou que seja pela a polícia, ou que seja na rua, com o parente deles, né? Então, assim, para mim, não tem mais aquela vida que eu tinha, né? Agora é uma vida diferente, né? Olha, aparentemente, tudo leva a crer que foi de fato uma briga aí, uma atitude em legítima defesa. Até a menos que apareçam alguns elementos novos que não fazem parte de todo o relato que foi colhido pela polícia até aqui. A autoridade policial já tem algumas investigações, a equipe de campo já trouxe algumas informações relatando que esta versão do acusado, aí, do suspeito, ela é compatível com tudo que se foi verificado na cena do crime. Agora, ele se apresentou espontaneamente, sem advogado e muito tranquilo, né? Aqueles assassinos, né, pela experiência aqui de jornalística, né, de cobertura policial, a gente verifica que os assassinos, aqueles bandidos, aqueles criminosos, eles têm uma forma de agir diferente, uma forma de falar diferente e uma maneira também de se comportar diferente. Eles não se entregam, eles fogem sempre e quando é confrontado, quando a polícia captura, ele nega até o fim, né? É muito diferente desse perfil desse cidadão que a gente está vendo aqui. De qualquer maneira, o ferimento que ele provocou resultou na morte da outra pessoa, então, portanto, né, ele acabou cometendo aí um crime. Aí se foi doloso, se foi culposo, se foi em legítima defesa, tudo isso o inquérito vai elucidar. Por enquanto, ao que tudo indica, a autoridade policial não tem a intenção de pedir a prisão preventiva ou provisória, a menos, repito, que haja alguma mudança importante, que surjam novas evidências, que alguém traga algum dado relevante que não apareceu até agora e com a sua devida consistência, é claro. Mas tudo indica que, de fato, foi isso que aconteceu. Ele saiu com uma colega lá, que já tinha saído outras vezes para um baile de forró. Quando voltou, o namorado dela, ciumento, estava nervoso, acabou surgindo uma discussão.
ele teria apanhado uma faca, entraram em luta corporal, ele pegou uma pedra que estava por perto e acabou ali desferindo golpes na cabeça do agressor. Aparentemente, nada além disso. Infelizmente, nosso tempo aqui para o Brasil Urgente, na região de Campinas, está esgotado. Vem aí o José Luiz da Atena com o Brasil Urgente para todo o Brasil a partir de São Paulo. Eu quero agradecer você pela companhia. Nós voltaremos aqui a partir das 10 para 5 da tarde amanhã. Até lá!